Sabe qual é uma das confusões mais recorrentes e até perigosas na área de segurança e saúde no trabalho? É essa ideia de tratar o cumprimento de normas como se fosse a mesma coisa que gestão de riscos. E olha, essa confusão não é pouca coisa não. Ela acaba definindo o jeito que os profissionais atuam, cria prioridades totalmente equivocadas e, o pior de tudo, gera uma perigosa sensação de que está tudo bem, de que está tudo seguro dentro das empresas. Fica aqui a pergunta para a gente pensar junto. Um checklist todo preenchido, um documento assinado, isso garante mesmo que ninguém vai se acidentar? Ou será que, no fundo, o papel aceita qualquer coisa? Enquanto a realidade cobra um preço bem diferente. É isso que a gente vai investigar agora. É muito comum a gente ver ambientes de trabalho que parecem super seguros só porque tem uma montanha de documentos atualizados. Mas segurança de verdade não se mede em quilos de papel, né? Se mede pela capacidade real de antecipar e controlar os perigos antes que eles virem um problema de verdade. Ok, para a gente entender bem essa diferença, vamos começar pelo básico, pela base de tudo, a tal da conformidade. Vamos ver o que ela significa de verdade e, mais importante, onde é que ela para de funcionar. Olha só, cumprir normas é a obrigação legal, é o ponto de partida. A legislação basicamente estabelece um degrau mínimo de proteção. O grande erro é achar que esse mínimo já é o ideal. Não é. Ele é só o comecinho do caminho para ter segurança de verdade. Pensa num espelho retrovisor. As normas são exatamente isso. Elas são, por natureza, reativas. Foram escritas com base no que já deu errado no passado. Se a gente se limita só a seguir a norma, é como tentar dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. A gente até consegue desviar dos acidentes que já passaram, mas e os perigos que estão logo ali na frente? E o mais curioso é que a própria legislação já empurra a gente para ir além da simples obediência. A NR4, por exemplo, exige que se faça inventário de riscos, que se acompanhe planos de ação, que se interrompa uma atividade perigosa. Peraí, isso não é só seguir uma listinha. Isso é gerenciar ativamente. E isso nos joga direto para a segunda parte, que é o outro lado da moeda. O que significa, então, gerenciar os riscos de verdade na prática, encarando a realidade de frente? Essa frase aqui é perfeita, resume tudo. A gestão de verdade não está preocupada com aquilo que a norma já cobriu. Ela está de olho em todas as outras variáveis que a norma, inevitavelmente, não consegue prever no mundo real. Gerenciar riscos é um processo vivo, sabe? É sair do conforto do escritório, largar o checklist e ir lá analisar como o trabalho acontece no dia a dia, com toda a correria, com as pressões, com os improvisos. A gestão não começa no documento, ela começa na análise crítica da realidade. E aqui está o pulo do gato. O risco não é uma foto estática, é um filme que não para de rodar. O ritmo da produção acelera e o risco muda. O estado de um equipamento muda e o risco muda. Uma decisão da gerência muda e o risco muda. Simplesmente não existe norma no mundo que consiga capturar todas essas variáveis em tempo real. Agora vamos ver como essa diferença toda se reflete na mentalidade de quem trabalha com segurança. Porque no fim das contas não é só sobre conhecer as regras, mas sobre um jeito de pensar. Essa citação mostra exatamente a diferença de foco. De um lado, tem um profissional olhando para o papel, para o texto da lei, buscando a conformidade. Do outro, tem um profissional olhando para as pessoas, para as máquinas e para os processos em ação, buscando segurança de verdade. E essa diferença na postura intelectual fica muito clara. Quem foca só na conformidade se pergunta: qual regulamento se aplica aqui? Agora, quem foca na gestão faz perguntas bem diferentes. Qual o risco real que existe aqui? Qual o impacto se algo der errado? E se esse controle que a gente tem falhar, o que acontece? A profundidade da análise é outra. Exato. A norma é o mapa, mas é a gestão que navega. O gestor de riscos precisa tomar decisões técnicas, muitas vezes com informações incompletas. A norma serve como referência, claro, mas não é um trilho inflexível do qual não se pode sair quando a realidade pede outra coisa. A gente sabe que é muito confortável se esconder atrás do checklist cumprido, porque parece que a responsabilidade não é nossa. Se algo dá errado, a desculpa está pronta. Ah, mas eu segui a norma. Só que a gestão de riscos de verdade exige o oposto. Exige assumir a autoria das decisões com toda a responsabilidade técnica e ética que vem junto. Então, como é que se faz essa jornada para além do checklist? Vamos concluir traçando o caminho dessa evolução que é tão importante para a área de segurança. Essa evolução profissional é muito clara. A gente começa como um aplicador de regras.
Depois a gente passa a ser um analista crítico, que começa a questionar se as regras são suficientes para a realidade do trabalho. E, finalmente, a gente chega no patamar de gestor de riscos. Alguém que age de forma proativa para controlar um cenário que está sempre mudando. E aqui um ponto fundamental. Abandonar essa lógica de só cumprir checklist não significa de jeito nenhum ignorar a legislação. Muito pelo contrário, significa usar a lei de forma inteligente como a base, o alicerce sobre o qual a gente constrói um sistema de gestão de riscos realmente forte e eficaz. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia. A obediência cega pode até cumprir a lei, deixar a papelada em dia, mas é o pensamento crítico sobre os riscos que verdadeiramente protege as pessoas. Então fica a reflexão para todo mundo. No dia a dia, a prioridade tem sido obedecer a normas ou gerenciar riscos? A resposta para essa pergunta pode ser a grande diferença entre um local de trabalho que só parece seguro no papel e um que é seguro na prática, na vida real.